Tia André está de volta para mais uma videoaula de história. Nessa videoaula nós não teremos lançamento, nós só iremos fazer as correções, tá? Abram na página 212, número 3. Observe a imagem e responda. A. Em sua opinião, é importante que exista um museu da imigração? Sim ou não e por quê? A gente aprendeu, né, que o museu é um local importante para o registro da memória do processo de imigração no Brasil. Mas essa resposta aqui é uma resposta pessoal, vocês que vão escolher a resposta. Lembrando que vocês deverão colocar a justificativa. B, esse edifício era a hospedaria do imigrante. Você consegue imaginar qual seria a sua utilidade? Quando os imigrantes eles chegavam, né, ao Brasil, enquanto eles não encontravam um emprego, é aqui que eles ficavam. Página 213, 4. Analise a tabela abaixo e responda. A. Qual foi o período de maior entrada de imigrantes no Brasil? Lembrando que imigrantes é o movimento de entrada, tá? Foi entre 1904 e 1913. B. Você consegue estimar quais foram os dois grupos de imigrantes mais numerosos? Os mais numerosos, se a gente observar aqui na tabela, foram os italianos e os portugueses. C. Houve imigração japonesa no século XIX? Não. A imigração japonesa ela só teve início no século XX, tá? No período compreendido entre 1904 e 1913. Página 214, leia um texto a seguir e responda. Aqui é um texto, né? Falando sobre os emigrantes do Brasil. Emigrantes é um movimento de saída de indivíduos. Por que o Brasil, do início do século XX, era considerado uma terra de imigrantes e atualmente não é mais? Porque nesse período, o país recebia uma grande quantidade de europeus e asiáticos, tá? E ele não é mais, né? Porque atualmente o número de emigrantes supera o de imigrantes. 2. Por que você acha que o Brasil não recebe mais tantos imigrantes? É uma resposta pessoal, de acordo com o que nós aprendemos, né? Atualmente, o Brasil ele não tem uma grande quantidade de trabalho, né? E por isso as pessoas desejam, ou por necessidade, precisam emigrar de seus países e para outros, que não seja o Brasil, tá bom? Na página 215, faça você mesmo. Aqui, né, a tia Andréia conversou na videoaula passada, é uma resposta pessoal, de acordo com o que vocês fizeram, né? E na página 216, iniciamos as atividades finais. 1. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas, sobre os processos migratórios. Migração é o deslocamento de populações de um lugar para o outro. Verdadeira. As migrações são um fenômeno recente na história da humanidade? Falso. Migrar muitas vezes foi a condição necessária para a sobrevivência da espécie humana? Verdadeira. Então as respostas foram V, F, V. 2. Assinale a única alternativa que apresenta corretamente uma causa para migrações. É a última alternativa. Busca por melhores condições de vida. 3. Complete a cruzadinha abaixo sobre conceitos relacionados ao verbo migrar. Tia Andréia vai estar dando a resposta. A letra A, emigração. A letra B, imigração. A letra C, emigrante. A letra D, imigrante. A letra E, migrante. E a letra F, migração. Na página 217, 4, observe as imagens a seguir e ligue-as às possíveis causas para os processos migratórios. A primeira imagem, vocês ligaram com guerra. A segunda imagem, pobreza. E a terceira imagem, problema ambiental, seca. Agora, antes de iniciarmos a página 218, tia Andréia vai estar passando para vocês um vídeo onde vocês vão conhecer um pouquinho mais, né, sobre migração, sobre emigração e imigração. Então assistam com atenção. Já já a tia Andréia volta.
E aí, quarto ano, assistiram com muita atenção? Agora acredito que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem um pouquinho mais sobre essas palavrinhas aí, né? Migração, imigração e imigração. E com isso, a gente vai estar corrigindo as atividades finais, terminando de corrigir. Peço que depois, se possível, assistam novamente esse vídeo, façam anotações, que vai ficar bem mais fácil para o entendimento de vocês. A número 5, preencha a tabela explicando as causas dos processos migratórios destes dois grupos que se encontram no século XVI. Portugueses buscavam riquezas como metais preciosos, especiarias, para comercializar, né? E além disso, eles desejavam expandir o cristianismo pelo mundo. Indígenas tupis guarani buscavam, né, aquela terra, né, que eles tanto acreditavam, a terra sem mal, uma espécie de paraíso terrestre no qual encontrariam a vida eterna, liberdade e prosperidade para o seu povo. 6. Sobre a terra sem mal dos indígenas tupis guaranis, responda: A terra sem mal é o mesmo que o paraíso para os cristãos? Não. O paraíso para os cristãos, ele é acessível após a morte. Já essa terra sem mal poderia ser encontrada e aproveitada durante a vida. B. Indique o que existe na terra sem mal para os indígenas tupis guarani. Na terra sem mal, eles estariam encontrando seus ancestrais já mortos, a vida eterna, o descanso, os divertimentos, os alimentos fartos e a liberdade. 219, 7, procure no caça-palavras 7 nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil na transição do século XIX para o XX. Então, as nacionalidades: italianos, sírios, portugueses, alemães, espanhóis, japoneses e libaneses. Número 8, pinte no mapa abaixo as duas regiões brasileiras que receberam maior número de imigrantes na transação do século XIX para o XX. Vocês pintaram com certeza as regiões sudeste e a região sul. Página 220, número 9, vamos observar as fotografias e descobrir a charada. Ambos são frutos, ambos foram cultivados por imigrantes italianos no Brasil. O fruto que aparece na imagem, A, prosperou bastante no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O fruto que aparece na imagem B desenvolveu-se principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Quais são os frutos das imagens? Na imagem A é a uva e na imagem B o café. 10. Explique qual é a relação entre o processo de industrialização na Europa e no Japão e a emigração para a América. Bom, com a introdução de máquinas na indústria e na agricultura, o processo de industrialização deixava muitos trabalhadores desempregados. A situação se complicava devido ao aumento populacional ocorrido nessa época. Assim, emigrar tornava-se uma solução. 221, número 11, leia, pense bem e responda. O caso mais antigo de migração foi o deslocamento dos hominídeos, que partindo da África se espalharam pelo mundo. Desde então, esses movimentos nunca mais cessaram. O deslocamento humano ocorrido entre 1830 e 1930 é um dos maiores já registrados pela história. Só da Europa partiram cerca de 50 milhões de pessoas. Em sua opinião, podemos afirmar que o ser humano sempre migrou? Sim ou não e por quê? É uma resposta também pessoal, mas a gente sabe que há uma persistência dos processos migratórios ao longo da história humana, tá? Mas essa aqui é uma resposta pessoal. 12, leia o texto abaixo sobre os fluxos migratórios no continente africano. Qual é a ideia equivocada que o texto busca esclarecer? Esse texto aqui, ele esclarece que, ao contrário do que se pensa, a maior parte dos emigrantes africanos não se deslocam em direção à Europa ou à América do Norte, mas dentro do próprio continente africano. Para terminar, o relembrando na página 222 e 223. Na página 222, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. O primeiro, imigração. Na página 223, emigração, ok?
Tia Andréia vai ficando por aqui com mais uma videoaula de história. Anotem todas as suas dúvidas para estarmos tirando, né, essas dúvidas aí na nossa live, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!